Eu estava pensando hoje, rezando por este momento, e me perguntava por que nós andamos muitas vezes tão preocupados? Por que muitas vezes você está tão angustiado? Não é porque que muitas vezes, inclusive, você chega a adoecer com medo deste futuro, com medo deste amanhã? Se nós temos a palavra de Deus, nós temos a promessa de Deus. E Deus não é homem para mentir. Deus cumpre as suas promessas. Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Deus permanece fiel. Então foi o Senhor que disse assim: coragem, não é? No mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Então no mundo tereis aflições. O Senhor não engana ninguém. Na verdade, Ele já seduz com a cruz, né? Até no segmento dele. Quer me seguir? O que é que Ele diz? Vai ser tudo fácil, vai ser maravilhoso, vamos junto. Ele diz: quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Jesus, Ele é muito claro no seu, não é? Neste segmento, neste chamado, nesse convite que Ele nos faz. Então, quer me seguir? A vitória é certa, mas é o seguinte: tereis aflições, tereis tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo. Ou seja, essa vitória, ela é certa. De igual modo também nós temos ali a Santíssima Virgem Maria, diante de uma mensagem tão difícil, digamos assim, mas ao mesmo tempo consoladora, porque Nossa Senhora não vem, não aparece. Eu sei que hoje pela manhã já falamos sobre também as aparições da Santíssima Virgem Maria. E quando ela aparece, não vem para nos assustar, não vem para nos amedrontar. Qual é a mãe que vai assustar o seu filho? Qual é a mãe que vai amedrontar o filho? Mas ela vem para nos deixar no estado de vigilância e para dizer: olha, é por aqui. E eu pensava exatamente, rezando por este momento, e dizia: nós queremos este vinho novo, nós queremos, mesmo no meio de tanta confusão como nós estamos experimentando fora, dentro de casa, mas se nós queremos tocar essa vitória que o Senhor já nos prometeu, nós precisamos fazer aquilo que a mãe nos pede. Precisamos deixar de lado o espírito de rebeldia e fazer aquilo que a mãe nos pede, na certeza do resultado. Então Nossa Senhora em Fátima, diante de tantos acontecimentos difíceis que ela então anuncia ali para os pastorinhos, e diante daquele apelo por conversão, por penitência, ela vai dizer: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Quando Lúcia está um pouco receosa, porque afinal Francisco e Jacinta serão recolhidos, irão logo para o céu, mas ela não irá, porque ela tem uma missão para cumprir aqui, e ela fica triste. E Nossa Senhora, com seu cuidado de mãe, ela vai dizer o quê? Não temas, minha filha, porque o meu imaculado coração será o teu refúgio. Eu não te deixarei só. Não tenha medo, minha filha. Eu não te deixarei só. O meu imaculado coração será o teu refúgio. E nos traz então essa grande notícia que alegra o nosso coração. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Não dá para falarmos sobre o triunfo do Imaculado Coração de Maria sem citarmos esse grande profeta, São Luís Maria Grignion de Montfort. Quando ele vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção que haverá um tempo. Ele vem falar deste reinado de Maria para que venha o reino de Jesus. E ele vai dizer: quando virá este tempo feliz, em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao império do seu grande e único Jesus. É missão de Nossa Senhora. É missão dela. Onde ela então será estabelecida senhora e soberana nos corações para submetê-los plenamente ao império do seu grande e único Jesus. Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar, então coisas maravilhosas acontecerão neste mundo. Gente, hoje o que é que o Senhor nos pede? É aquilo que está lá no Evangelho também segundo São Mateus. Diante de acontecimentos tão difíceis, como é que Jesus encerra aquelas palavras? Anunciando as guerras, anunciando tantas catástrofes. Ele faz um arremato ali, ele finaliza ali dizendo assim: quando tudo isso acontecer, é para fazer o quê? Levantar a cabeça e alegrar-se.
Levantai as vossas cabeças e alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. Eu dizia hoje pela manhã, num encontro que nós tivemos, uma pregação, e às vezes eu me surpreendo em algumas pregações com algumas coisas que vêm. Eu sou surpreendida com aquelas palavras. É o Espírito Santo que traz. E eu dizia àquelas pessoas hoje pela manhã, que nós precisamos aprender a bendizer e a glorificar a Deus na dor, no sofrimento. Porque assim como uma criança, assim como a mãe dar à luz em meio às dores de um parto que estão anunciando a vida, assim como sem a cruz não há redenção, as dores e sofrimentos que hoje estão na sua vida, se vividas em união com Jesus, estão anunciando uma grande vitória. Se nós mudássemos, se nós saíssemos dessa lógica mundana e entrássemos na lógica do Evangelho, você iria entender que essa dor... Clodoaldo, é você, Clodoaldo? Que bênção, que alegria. Gente, se você entende que essa dor, que esse sofrimento anuncia, esse pré-anúncio está preparando para uma grande vitória, uma grande alegria, nós viveríamos de maneira diferente, inclusive os tempos que nós estamos vivendo. Quem hoje não tem dificuldades familiares? Esses dias estávamos no cerco de Jericó, o Instituto Hesed realizando o cerco de Jericó todos os dias, unidos ali no rosário da madrugada. E chegou o dia, vamos pedir que o Senhor derrube a muralha dos problemas familiares. Uma multidão, quem é que não tem? Quem de nós está sem as dificuldades e os problemas, sejam materiais, físicos, espirituais? Mas entender que a dor e o sofrimento está anunciando uma grande vitória. Amém? Amém? Nós precisamos encarar assim esse tempo que nós estamos vivendo. Outro dia uma irmã me procurava, aliás eu procurei a irmã porque a sua mãe está com metástase e nós estamos rezando. E eu procurei, irmã, como a sua mãe está? E ela me relatou muitas dores, um quadro complicado, mas com muita serenidade ela disse, mas sabe, irmã Maria Raquel, está acontecendo algo tão extraordinário na minha casa. O que está acontecendo na sua casa? Os meus irmãos estão de joelhos rezando. Eu nunca tinha visto isso. Meus irmãos de joelhos rezando. Meus irmãos que tinham dificuldade de aceitar o meu chamado, a minha vocação, vieram me visitar. Isso não é extraordinário? É extraordinário. E é exatamente isso, a dor e o sofrimento desta mãe, e claro, de todos aqueles que amam, de toda esta família, está anunciando uma grande vitória. Sim ou não? Conseguem compreender? Conseguem entender isso? Então, é assim que nós precisamos acolher também esta palavra de Nossa Senhora. O meu imaculado coração triunfará. O que está acontecendo está dentro de um desígnio muito maior. Está dentro de um desígnio muito maior. Eu gosto muito. Tem uma frase que vai dizer que, agora eu não recordo exatamente o santo, mas que vai dizer exatamente isso. O inimigo, ele termina trabalhando para Deus até contra a sua vontade. Ele termina trabalhando para Deus até contra a sua vontade, porque o que é que o inimigo pode sobre uma alma que está unida a Deus? Ele não pode nada. E aí é o grande São João Crisóstomo que vai dizer que, malgrado ele mesmo, o maligno é um grande santificador das almas. Estamos de acordo com ele. Ruim em si mesmo, mas ele é um grande santificador, porque é na tentação, é nessa forja, que nós vamos então ganhando uma têmpera, que nós vamos nos fortalecendo dentro do combate, dentro da batalha. Então, essa dor e esse sofrimento estão anunciando uma grande vitória. Isso a nível pessoal, na nossa vida, na nossa casa. E enquanto essa grande humanidade, podemos também olhar assim, o meu imaculado coração triunfará. Nós não podemos perder a esperança e perder a fé. Muito menos cruzar os braços diante de tantos desafios. Graças a Deus nós estamos vendo uma resposta, no Brasil uma resposta muito bela, de uma nação que dentre tantas outras coisas, digamos que, como é que eu posso dizer, outras maneiras de batalhar, está batalhando também com o rosário da Virgem Maria. Algo que em todas as aparições ela pediu. Rosário, rosário, rosário.
Uma nação que está de fato despertando na madrugada para rezar o rosário de Nossa Senhora. É a grande arma de Nossa Senhora, é o rosário. E é uma das coisas que ela veio nos pedir. Então, olhar para esta luta que você está travando, para essa batalha que você está travando com muita confiança, com muita esperança. O que é que nós precisamos? Pedir a graça ao Senhor para suportar. É preciso, né, tem alguém que fala assim, vai vencer quem aguentar mais tempo. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de suportar e perseverar até o fim. Por quê? Porque essa vitória é certa. E quando eu falo vitória, estou falando também da sua família, da sua casa, da nossa comunidade. O inimigo está incomodado. O inimigo está incomodado conosco, está incomodado com a Canção Nova, está incomodado com a obra de Maria, está incomodado com o Instituto Hesed, está incomodado com você. Está incomodado com a resistência que nós estamos oferecendo aos planos do maligno. Acontece que Nossa Senhora é extraordinária, é uma das mensagens, uma das minhas mensagens preferidas no movimento sacerdotal mariano. O Padre Gobi, quando Nossa Senhora, deixa eu ver se eu encontro aqui, quando ela vai dizer o seguinte, prestem atenção nesta mensagem. 19 de dezembro de 1973. Ela diz o seguinte, o triunfo do meu coração imaculado no mundo será de admiração para os anjos, alegria para os santos do céu, de grande consolo e conforto para os bons da terra, de misericórdia e salvação para o grande número de meus filhos perdidos, de condenação severa e definitiva para Satanás. Na hora em que Satanás se sentar como o Senhor do mundo, olha isso aqui, ele vai sentar-se como Senhor do mundo. Mas ela está dizendo assim, na hora em que ele sentar-se como Senhor do mundo e se sentir seguro vencedor, Nossa Senhora está dizendo, eu mesma lhe arrancarei a presa das mãos. Encontrar-se-á de mãos vazias e no fim, a vitória será apenas o meu filho e minha. Este será o triunfo do meu coração imaculado no mundo. Gente, pode aplaudir forte. Eu estava para vir para cá, por isso eu cheguei tão em cima da hora, porque estava me organizando para vir, quando de repente uma marca de sangue, e outra marca de sangue, e outra marca de sangue. Eu falei, gente, de onde está vindo esse sangue? Compartilhando aqui, confidência, em primeira mão com vocês. Eu comecei a procurar de onde estava vindo este sangue, e quando eu pensei que não, procurando, um corte tão simples, meu Deus, como diz na minha terra, tão besta. Um corte tão simples, nesse meu dedo aqui, nada. Que eu nem senti. Eu falei, mas como é que eu cortei esse dedo? Eu nem senti, não sei como foi, só que um cortinho pequeno e não parava de sair sangue. Eu acho que foi um rolo de papel higiênico inteiro, eu tentando estancar e não parava. E como eu colocava o véu, como eu me organizava, porque o sangue ia. Mas aí, no meio daquilo, e eu conversando com o meu anjo da guarda, não é? Eu disse, essa raiva toda é só porque nós vamos proclamar que o coração imaculado dela vai triunfar, pois nós vamos proclamar com mais força ainda, não é? Nós precisamos adentrar, porque nós estamos numa guerra. E quando um soldado ele entra numa guerra cabisbaixo, ele entra inseguro se ele vai ou não vai vencer. Ele luta de maneira diferente. Ele meio que luta como um derrotado. Mas quando um soldado, e se Nossa Senhora é generalíssima, nós somos dela, nós precisamos entrar com cabeça erguida, com a cabeça de quem sabe que já venceu. E lutar como vencedores. Lutar como vencedores. Porque os frutos virão. Os frutos desse tempo difícil virão.
Os frutos dessas batalhas dentro das nossas casas virão. As coisas não estão bem. De fato, os tempos são maus, como diz Nossa Senhora, mas é exatamente dentro desses tempos maus que nós vivemos que somos convidados a dar uma resposta diferente. Somos convidados é a grande oportunidade que nós temos, porque a luz, ela resplandece muito mais forte em meio à escuridão. A luz veio, a escuridão tentou vencer a luz, mas não consegue. E você, filho, você é luz. No meio dessa escuridão, você é luz. Somos portadores dessa luz que é o Senhor e precisamos estar muito cientes que somos vitoriosos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E é isso intimida o maligno. Por que o inimigo, ele tem medo quando nós unidos a Jesus? Porque ele tem medo da alma que está unida a Deus, como ao próprio Deus, como diz São João da Cruz. Ele tem medo de você. Se apavora quando o seu despertador toca na madrugada dizendo que o rosário vai começar. Ele fica apavorado às 4 horas da manhã. Ele fica apavorado. Porque ali está um guerreiro de Deus, ali está um vencedor. Ali está um filho de Maria. E nós não podemos nos deixar acabrunhar, nos deixar abater, nos deixar desanimar por aquilo que está dando errado aos nossos olhos. Isso tem um nome, isso se chama confiança. Quando Jesus morre na cruz, então fala, aquela sexta-feira da paixão, até aquele sábado, jaz uma profunda escuridão. E Nossa Senhora é a única luz acesa em meio àquela escuridão. Nossa Senhora simboliza, representa naquele momento toda a igreja. Está em Maria a única luz que permanece acesa, porque a fé no coração dela jamais se apagou. Nossa Senhora é aquela que confia, segurando o seu filho morto nos braços. Nós não conhecemos derrota. O filho de Maria não conhece derrota, a não ser uma. Qual o nome da derrota que podemos conhecer? Chama-se pecado. É o único fracasso na vida de um cristão, o pecado. O pecado. Então aqui está. Aqui está a nossa luta, aqui está a nossa batalha. É contra o pecado. E se queremos gritar, quantas vezes nós nos perguntamos quando virá esse triunfo do Imaculado Coração de Maria? São Luís diz que nós podemos apressar esse triunfo. Porque esse triunfo precisa começar já. Esse triunfo precisa começar já dentro de cada coração. O irmão Luís Maria, aqui não mais o São Luís Maria Grignion de Montfort, o nosso irmão Luís Maria, do nosso Instituto Hesed, ele diz: Irmã Maria Raquel, eu não consigo enxergar o triunfo do Imaculado Coração de Maria dissociado da consagração total à Nossa Senhora. Ainda que muitos o façam talvez de maneira inconsciente. Porque esse triunfo do coração de Maria em nós é exatamente a vivência dessa consagração total. Ser todo de Nossa Senhora. Entregar-se inteiramente a ela. Deus que se fez carne nas suas entranhas puríssimas. Jesus que nos entrega para ela na cruz. É ser todo de Nossa Senhora. Como diz São Luís nessa mensagem que eu li acima. Essas grandes almas cheias de graça. Ou melhor, quando virá este tempo feliz em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações para submetê-los a Jesus, o dia em que as almas respirarão Maria como o corpo respira o ar, coisas maravilhosas vão acontecer neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente o dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo do seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que ensino, de São Luís Maria Grignion de Montfort.
E é a consagração total à Santíssima Virgem. Ou seja, a renúncia ao pecado, o desapego do mundo. O inimigo ele está tentando nos distrair com tantas coisas. É impressionante como nós estamos distraídos com muitas coisas. Muitas coisas. É como o médico que de maneira insensata vai curar a ferida nos sintomas. Aquele médico que vai tratar a febre com aqueles antitérmicos e só, não vai adiantar. É preciso descobrir a causa da infecção. E se nós procurarmos a causa da infecção que hoje está sobre a minha vida, a minha família, nós vamos encontrar. E a causa da infecção é sempre o pecado. É este o mal. Não adianta limpar a ferida por fora, nós precisamos ir até a raiz. Hoje pela manhã partilhava exatamente aquele evangelho em que um paralítico é colocado na presença do Senhor. E Jesus, quando olha para aquele homem paralítico, o que é que ele diz? Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque a raiz da paralisia era mais profunda. A raiz da paralisia era muito mais profunda. E era preciso não apenas curar o corpo, mas a cura do corpo começava no coração daquele homem. Assim como o leproso, Jesus, ao curar o leproso, toca nele. Porque o toque era cura no coração daquele homem. A cura, ela é sempre mais profunda. E Jesus, ele vai na raiz das nossas dificuldades. Na raiz dos nossos problemas. E muitas vezes estamos sofrendo também em expiação. Estamos oferecendo a nossa dor em expiação. O Senhor nos ensina isso. Ele é a grande vítima de expiação. A tristeza não é sofrer. Triste é quando a gente sofre sem sentido. A tristeza não é o sofrimento. Tristeza é sofrer sem um sentido. Ontem visitava um senhor enfermo, com dores terríveis, está na UTI. Foi fazer um procedimento e tem sido bastante comum, né? O pessoal interna para fazer um procedimento e aí sai com outra sequela, outra situação, enfim. E está lá sofrendo tanto, tanto. Mas era incrível tocar os frutos também de reconciliação naquela família. E eu dizia para aquele senhor, eu dizia, não desperdice. Não desperdice nenhuma dessas dores. Não desperdice nenhum desse sofrimento. Mas una-o profundamente às dores de Jesus. Se temos de sofrer, que esse sofrimento seja cheio de sentido. Que esteja unido à dor de Jesus. Nossa Senhora, a predileta do Pai, sofreu. Sofreu tanto, mas é um sofrimento fecundo. É um sofrimento que une a Jesus. Não vai adiantar. É impressionante ver uma humanidade que corre. A gente corre da dor e do sofrimento. E buscamos o prazer. Acontece que o critério que nós estamos utilizando está errado. Qual o critério que deve nortear a minha e a sua vida? É fazer a vontade de Deus. Quantas famílias estão esfaceladas? Por quê? Porque na hora da cruz, e olhe que a crucificação e morte de Jesus, 10 Ave-Marias depois, o que é que a gente proclama? Ele ressuscitou, Ele está vivo, é a vitória. Quando esta cruz se apresenta, que nos traria a vitória tão pedida e tão almejada, o mundo tem nos ensinado a fugir. Só que um é aquele que foge da cruz. Quem é? Quem foge da cruz? Quem não suporta a cruz? O diabo. Mas precisamos, ao ver esta cruz, não no espírito de rebeldia, mas de confiança em Deus, de resignação, abraçar esta cruz. Na certeza de que dali a 10 Ave-Marias, na certeza de que no próximo mistério estaremos nós contemplando a vitória. E a vitória vem por esta cruz. Se queremos ver esse triunfo do Imaculado Coração de Maria, precisamos pedir a ela a graça de permanecermos fiéis. E Nossa Senhora não só declarou o triunfo do seu coração, como disse o que nós precisávamos fazer.
O que é que Nossa Senhora revelou então que era preciso ser feito? E aqui já estamos entrando na hora da misericórdia. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor nosso Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nossa Senhora então revela aquilo que nós devemos fazer. Aquilo que nós precisamos fazer para que este triunfo de fato aconteça. Ela pede a récita do Santo Rosário. Ela pede a devoção dos 5 primeiros sábados, em honra, em desagravo ao seu Imaculado Coração. Vem pedir também a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, para que a Rússia não espalhe os seus erros pelo mundo. Tem alguns dos pedidos que está em condições que cada um tem condições de cumprir, como a récita do Rosário, como a devoção dos 5 primeiros sábados, como o caminho para o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria. Ou seja, nos 5 primeiros sábados do mês, é que eu conheço um exército, uma multidão que todo primeiro sábado oferece a comunhão reparadora ao coração de Nossa Senhora. Claro, estado de graça, precisa se confessar, receber Jesus na Eucaristia, rezar pelas intenções então pelo Santo Padre. Esta é a devoção dos 5 primeiros sábados. Nossa Senhora pede 5. Aqueles que são devotos de Nossa Senhora, todo primeiro sábado estão ali. E claro, a meditação dos 15 mistérios da vida de Jesus, a meditação dos 15 mistérios do Rosário. É aquilo que Nossa Senhora nos pede. Ela quer estabelecer esse reinado dela, esse triunfo dela. Então, o inimigo nos agita, nós estamos já agitados, nós estamos agoniados, nós estamos distraídos. Eu falava hoje, vindo para cá, o Rosário, ele é tão maravilhoso, que até disciplina ele nos ensina. Porque quem reza o Rosário todos os dias, às 4h45, com o Instituto Hesed, e na quaresma da igreja de São Miguel, às 4h, sabe que tem que ter hora para dormir, porque senão não dá conta. É ou não é, minha gente? E até isso o Rosário traz de benefício. Disciplina. Quantas pessoas me encontram e dizem, irmã, agora lá em casa, deu 10 horas da noite, está todo mundo, dormindo. Os benefícios do Rosário. Disciplina. Então, nós não precisamos entrar nas nossas batalhas agitados, nos debatendo, como quem não sabe se vai vencer. Nós sabemos que essa vitória é certa, é promessa de Deus para nós. Mas precisamos pedir a graça de suportar. Precisamos pedir ao Senhor a graça de permanecer. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria, crescer nesse amor a Jesus. Permanecer com o Senhor é o grande desafio. E é isso que nós queremos pedir nessa tarde. Que Nossa Senhora venha nos conduzir a esse triunfo. Que Nossa Senhora venha nos conduzir a esta vitória. Que Nossa Senhora nos conduza a Jesus cada vez mais. Veja, gente. Padre Pio certa vez profetizou o seguinte. E esse fato aqui aconteceu entre 1963 e 1964. Nessa época o Padre Pio falava muito do triunfo do coração imaculado de Maria. Alguém aqui conhece o Padre Pio? Levanta a mão para saber. Quem é filho do Padre Pio aqui? Levanta a mão. Padre Pio teve uma época em que ele falava muito do triunfo do coração imaculado de Maria, que viria depois de um terrível castigo. Esse triunfo viria depois de um grande castigo aplicado à humanidade, como nunca antes visto. Até que um dia, depois da oração do Ângelus, às 18h, quando costumava ficar na varanda do jardim, conversando ali com alguns amigos próximos e filhos espirituais, um daqueles filhos perguntou ao Padre Pio, quando será o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Há muito que esperar ou não? Padre Pio respondeu assim, nem eu, nem você veremos esse triunfo. Mas estas crianças que aqui estão, elas verão. Olha isso aqui. Quando será o triunfo, Padre? E ele disse, eu e você, nós não vamos ver o triunfo. Mas essas crianças verão.
E conta-se que haviam naquele momento ali presentes algumas crianças que eram filhos daquele grupo de amigos íntimos do Padre Pio. Crianças que hoje devem ter por volta dos seus 65, 70 anos de idade. Essa geração verá esse tempo. Estamos passando por uma grande purificação, que não é fácil. Mas aqueles que estão entrando na arca do coração de Maria vão ser preservados e vão viver esse novo tempo. Então, o que é que nós precisamos? Entrar neste coração de Nossa Senhora. É o nosso refúgio. Minha filha, não tenha medo, porque o meu coração será o teu refúgio. Nós estamos com medo do sofrimento. Mas o que nós temos que ter medo mesmo? É do pecado. Não é interessante? Nós temos muito medo do padecer, do sofrer. Mas o que nós devemos que ter medo mesmo é do pecado. É dele que nós devemos permanecer muito longe. É por isso que o Padre Pio e São Francisco de Assis e todos os santos, eles vão fazer a experiência linda, como Santa Teresinha do Menino Jesus, e ela vem nos falar de uma alegria no sofrimento. Ela diz: eu sorrio, mesmo lágrimas vertendo. Conseguimos? Podemos tentar, não é? Ela diz: eu sorrio, mesmo lágrimas vertendo. Uma menina que perde a mãe ali por volta, eu imagino, se não me engano, uns 4 anos de idade. Era muito pequenininha. Perdeu a mãe com câncer. Depois ela foi perdendo, porque suas irmãs foram entrando para o Carmelo. Santa Teresinha passa por uma noite, uma prova terrível. Já também na sua vida religiosa. Passa pela noite da fé, a noite do Espírito. Mas é a santa do amor, da confiança. Eu estava pensando onde está a vitória aparente de Satanás. E me lembrava de um casal que está passando por uma crise terrível. E aquele marido está dando um trabalho, meu Deus do céu, misericórdia. Mas a vitória aparente do maligno é fazer com que aquela esposa tenha raiva, tenha ódio daquele esposo. Nós não podemos dar esse gosto para Satanás. O nosso olhar precisa ser um olhar de misericórdia. Com aqueles que estão no erro. Com aqueles que estão de ladeira abaixo. Então o inimigo, ele tenta reproduzir em nós aquilo que se passa nele, é o ódio. Ele que não confiou em Deus lá no início, ele desconfiou, ele se rebelou. Então ele tenta lançar esse veneno sobre nós, que nós também não confiemos. Como a experiência daqueles apóstolos que estão na barca. Esses dias vocês ouviram o evangelho, a liturgia da palavra. A tempestade se abateu sobre aquela barca. E aqueles discípulos, aqueles apóstolos, vê aquela barca sacudida para um lado e para o outro, e a água que vai entrando, e parece que Deus perdeu o controle. Mas a verdade é que Deus nunca perde o controle. Deus não perdeu nem um instante o controle de toda a história que nós estamos vivendo. E se entregamos para Ele o controle das nossas vidas e na nossa história, nós veremos e viveremos então essa vitória e esse triunfo. São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Nós somos de todas as criaturas dignas então de pena. Mas se Cristo ressuscitou, e nós cremos que Ele ressuscitou, o Senhor está vivo, aleluia. A nossa vitória é certa. Nós devemos ser dos homens os mais alegres, os mais felizes. Os mais felizes, porque a cada dia que se passa, nós vamos nos aproximando do cumprimento desta promessa de Deus para as nossas vidas. E precisamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Será que o nosso abatimento é porque o nosso olhar está mais voltado para o problema, a confusão? É como Pedro quando caminha sobre o mar.
Como quando caminha sobre as ondas: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Venha. E Pedro vai, andando, elegante sobre as águas. Só que aí Pedro tira o olho do Senhor. E o que acontece, gente? Ele começa a afundar. Não é assim com a gente também? E por que Pedro tirou o olhar do Senhor? Porque outras coisas começaram a distrair, a colocar medo. O vento ficou mais forte, as ondas se agitaram ainda mais. Por vezes nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho do Senhor, mas o inimigo vai fazer de tudo para nos amedrontar, para nos desviar, para fazer com que o nosso olhar que está fito no Senhor se volte para outro lado. E nós afundamos. É uma dívida terrível, é a notícia de um desemprego. Qual coração que não sente? Um pai de família que tem que sustentar a sua família. Mas seja qual for a tempestade, nós temos que lembrar daquela palavra que diz: Ele alimenta as aves do céu e tece os lírios do campo, e nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Ele o saiba. Eu sou o Deus que cuido de ti. Entende como nós precisamos estar armados com a força da palavra de Deus? É a nossa espada. E rechaçar todos os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos de um exército vitorioso, e é isso que Nossa Senhora diz: e ai de quem entra no campo de batalha, cabisbaixo, abatido, não. Não é esse o exército da Santíssima Virgem, o exército de São Miguel, mas um exército que entra de fronte erguida, certo desta vitória. Esse tempo do triunfo do coração imaculado de Maria também foi profetizado, por São Luís, foi profetizado fortemente pelo beato Francisco Palau. E olha o que ele diz: o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos. Eu espero estar falando exatamente que o beato Francisco Palau esteja falando dessa geração que agora está aqui na minha frente. Olha o que ele está dizendo. Devem suscitar, o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos. Os santos destes tempos, que sobrepujarão os santos de outras épocas, como os cedros do Líbano que se avantajam às pequenas árvores em redor. Estas grandes almas, cheias de graça e de árvore e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos da terra. Combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias, os ímpios com suas impiedades. Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em ordem de batalha. Principalmente nesses últimos tempos. Pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia, seus esforços e seus ataques. Eu estou diante desta geração. Irmã Maria Raquel, eu olho para mim e eu não vejo essa santidade. Graças a Deus. Porque um santo jamais se reconhecerá santo em vida. Deixe que eu olho para vocês e vejo a luz. Nossa Senhora, a mais humilde das criaturas, era tão escondida que diz que ela era escondida dela mesma. Ela não tem consciência de quem ela é, da sua santidade, do seu esplendor. Nesse sentido que eu estou falando. Porque na verdade um santo, ele não se reconhece santo em vida. É uma oração que eu encontrei esses dias e que eu achei magnífica. A oração diz assim: Senhor, faz-me santo, faz-me logo, sem que eu o saiba. Faz-me santo, faz-me logo, sem que eu o saiba. Os santos e santas de Deus. Porque ver cada um dos senhores aqui, para mim isso já é um milagre.
O inimigo fez de tudo, imagina, desde a sua concepção, para que você nem viesse, para que você nem nascesse. Percorre toda a tua história e vê quantas vezes, quantas as ciladas e as investidas. E hoje, e nesse dia 29 de junho, você, filho, filha, está aqui na comunidade Canção Nova, glorificando o Senhor. Você é um vencedor. Nós somos mais que vencedores. Dá um sorriso bem bonito e diz para quem está do teu lado: você é um vitorioso, é vitoriosa. Eu costumo dizer que Deus, né? Quando a batalha está muito grande, eu digo, é isso aí. Deus vai escolher os seus melhores soldados para as maiores batalhas. Nenhum general manda qualquer soldadinho para uma batalha grande. Tem que ser os melhores. Então, se a sua batalha está muito grande, é porque Deus sabe. Deus sabe o soldado que Ele tem aí. Se os senhores retornam para a sua batalha, para o seu combate de cabeça erguida, nós vencemos. Porque a nossa parte é tomar posse da vitória já conquistada. É não ter medo. É não ter medo. Aconteça o que acontecer. Só uma coisa que nós devemos então fugir dele, que é o pecado. Nós não podemos dialogar com o mal. É fugir do pecado. Não fugir do sofrimento. Maria Raquel, então eu tenho que correr para encontrar o sofrimento? Não, precisa não. Mas não fuja dele não. Ele vai bater a sua porta, não se preocupe. Mas quando ele bater a sua porta, não bata a porta na cara dele não. Outro dia alguém sofrendo muito me perguntava, não é, irmã Maria Raquel, será que Deus esqueceu de mim? Eu disse, minha filha, Ele está te visitando. É um sofrimento tão grande, irmã, será que Deus esqueceu de mim? Eu digo, oh, Ele está te visitando. Ontem uma outra pessoa enferma que eu encontrava, já com seus 92 anos de idade, ela dizia, oh minha filha, estou com Jesus na cruz. Mas estar com Jesus é o que importa. Eu prefiro estar na cruz com Jesus a estar sem Ele fora dela. É ou não é? É preferível estar na cruz com Jesus. E Santa Teresa dos Anjos, uma monja carmelita, nos dá um segredo, um tempero que nos faz suportar toda a dor. Ela diz assim, quando se ama, a cruz não pesa. O martírio não se sente. Vive-se mais no céu do que na... Não é bonito isso? Quando estamos cansando muito, precisamos procurar Jesus e nos deixar outra vez amar por Ele. Porque a gente só consegue amar recebendo esse amor do Senhor. Ele nos fortalece para que possamos amar com o amor dEle. Quando se ama, a cruz não pesa. É esse o chamado. E é assim que nós tocamos então esse triunfo do Imaculado Coração de Maria, profetizado por São Luís, São Padre Pio, o Beato Francisco Palau, nas mensagens do Padre Gobi, esse dito por Nossa Senhora em Fátima, de maneira muito, muito rápida, no tempo que nos é dado, nós podemos percorrer esse caminho. Vamos rezar então, nos entregando, nos consagrando à Santíssima Virgem Maria neste tempo final. O que é que vocês acham de descansarmos no regaço acolhedor dela? Pode ser?